começando o nosso podcast e hoje a gente vai abordar um tema, a infância na era digital, entre telas, leis e ações coletivas, que nós vamos abordar essa temática em cima do livro de Jonathan Haidt, que é A Geração Ansiosa, principalmente no capítulo 9 e no capítulo 10, que ele vai apresentar como que a gente pode, como sociedade, enfrentar esse problema tão atual, né, que é o uso excessivo das crianças e os adolescentes em redes sociais, na internet, nos celulares. Para isso, eu trouxe aqui as estudantes de pedagogia, a Letícia e a Natália. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada, boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui discutindo essa temática tão importante e super atual, né? Principalmente pelas atualizações aí que a gente viu esse ano, esses últimos meses aí, um desenrolar bem importante, né, para as infâncias hiperconectadas. Oi, gente, boa tarde. Realmente é um tema muito atual, principalmente para nós que estamos na área da pedagogia, que a gente discute essa questão das infâncias e de como essa tecnologia tem interferido na maneira de como as crianças brincam hoje em dia, como elas interagem entre elas e com o mundo da tecnologia, né? Acho que para dar início, então, a gente pode dar abertura para o bloco 1, que seria o problema coletivo, que se a gente for seguir o que o autor traz no texto, né? Isso não é um problema só de uma família, então ele também não pode ser resolvido individualmente. Não tem como tirar o celular de uma criança, mas ela está num mundo ali que ao redor dela existe uma pressão para que ela use esse celular. Então é meio que nadar contra a maré, né? O que você acha, Nath? É isso aí, é um problema social e como que a gente vai, né, regular isso com as crianças se a gente passa esse exemplo para elas, né? Então a gente também vive agarrado no celular, tudo que a gente faz, a gente está no celular, né? Documento e sempre respondendo e-mail, então elas têm essa visão, a gente usando o celular diariamente, então fica difícil a gente restringir esse uso para elas. Mas com certeza a gente precisa pensar ações coletivas o quanto antes para a gente facilitar, ajudar essas vivências aí e para não atingir essas infâncias. Realmente. E falando sobre o texto, trazendo um pouco sobre o que o texto discute, o autor, então, ele traz 4 caminhos, né, para que a gente consiga sanar essa questão de que a tecnologia impacta diretamente em como as crianças interagem, enfim, e também no desenvolvimento cognitivo dessas crianças. Então, ele traz ali que a primeira medida, né, que seria interessante fazer era com que as famílias e as escolas, elas combinassem meios e estratégias de como essa criança deve usar esse celular, em que momento, qual a melhor idade. O segundo é que a sociedade também valorize o brincar ao ar livre, o brincar sem as telas, sem as tecnologias. O terceiro ponto também é essa questão de que as tecnologias, elas têm esse risco, então, para que a gente como sociedade, pais, enfim, governos, eles tragam essa questão da tecnologia com um certo ponderamento para que essa segurança dessa criança seja íntegra, né? Como que eu posso dizer? Essa segurança seja integral da criança realmente e também que existam leis públicas, não apenas só, lógico, não só o que as famílias falam e trazem como regra, mas que tenham umas leis públicas para que realmente esse desafio seja superado. A gente entrando um pouquinho assim, existe hoje em dia, a gente vai falar um pouquinho mais lá para frente, que é o ECA Digital, né, que traz um pouquinho dessa modernização dos direitos da criança dentro da internet. Mas, voltando um pouquinho isso para o texto vai abordar muito isso, de que não é um problema só da criança, ou um problema só da família, né? É um problema coletivo, precisa ter uma conscientização e uma mudança, né, dessa estrutura social e que todos também tenham essa conscientização, façam essa mudança dentro de casa, mas também nos espaços públicos, né? Isso aí. Então agora acho que a gente conseguiu abordar bem o bloco 1, nós podemos ir para o bloco 2, que vai trazer o papel das empresas e do governo. Isso. No capítulo 10, então, ele destaca o papel das empresas de tecnologia e a questão dessa responsabilidade, né? Tanto quanto conteúdo produzido e quanto
disseminação disso, né? Como essas crianças estão recebendo isso. Então, o autor acredita que plataformas digitais precisam assumir esse cuidado com os jovens, esse risco, e realmente tem que ser sancionada leis, tem que estar sendo limitar os recursos, né? Tem que reduzir esses conteúdos nocivos que viciam e garantir a privacidade delas. Realmente o texto e o autor fala que, como a gente já falou, que é um problema coletivo, o autor traz então que os governos eles também têm essa responsabilidade de intervir nessa questão das tecnologias, e ele traz ali várias questões, né, por exemplo, um pouco do que poderia sanar essa questão da tecnologia tão excessiva nas infâncias, nas crianças, se aumentar a idade mínima para usar as tecnologias, investir em escolas livres de celulares também, com recursos para que a criança realmente consiga ali, porque a gente sabe que hoje em dia ali o celular ele traz uma dopamina, Isso mesmo. traz dopamina e a criança ela fica viciada naquilo. Então realmente trazer em escolas que realmente façam que a criança se estimule sem esse celular, sem essa tela que é tão viciante e faz a criança ficar, né, dependente daquela tela e não consegue socializar e brincar como deveria por ser criança, né? Não é só tirar o celular da criança, né? Mas também propor outras atividades, propor que essa criança tenha uma infância saudável, né? Porque é um momento de desenvolvimento muito, muito importante. Então, ter essa conscientização para que a criança passe pela infância, realmente a infância de verdade. Então, acho que a gente pode ir para o bloco 3, que vai trazer o ECA Digital, como eu já falei, que é a Lei 15.211, que ela foi discutida agora em 2025, ela ainda está no processo, ela foi aprovada, mas ainda ela não está legitimada, né, nas ações em escola, principalmente, ou traz responsabilidade. E acho que, Letícia, você quer falar um pouquinho sobre o que você acha? Então, sim, o ECA Digital, na verdade, ela é uma atualização do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Ela traz essa questão da tecnologia como um tema a ser abordado, a ser discutido. E ele também traz que as regras do mundo online é garantido que as empresas de tecnologia sejam responsáveis por esses conteúdos que estão sendo expostos ali nas redes sociais, para que não fique também só responsabilizando a criança ou os pais das crianças com relação àquele Reels, aquele recurso que a criança está utilizando nas redes sociais. É um problema também para que responsabilize também as empresas que fazem esses conteúdos. Então, é que ele vem trazer, né, essa responsabilidade de cada um, traz esse consumo, traz essa identificação, né, do que pode ser feito para que essas crianças tenham uma segurança também no ambiente virtual. Sim. É isso aí. E por mais que ele ainda não esteja, então, né, Em vigor? em vigor, né, a gente só vai ter ele aí atuante na lei, acho que é em março do ano que vem. Sim, março. Mas é isso, a importância de linkar, né, que então esse estudo, esse livro, ele traz basicamente o que a lei tá pedindo, né, que é essa regulamentação tanto dos conteúdos quanto das responsabilidades de quem produz, dissemina e usa esses conteúdos infantis produzidos também para outros fins. Então, essa legislação toda em cima disso, acho que vai trazer muito mais mudança. E a gente, como futuras professoras e pedagogas, então a gente tem que estar sempre se atualizando e buscando e acompanhando isso, não só na lei, na sociedade, mas no chão da escola, né? E falando isso com as crianças, principalmente diretamente com eles, e fazendo isso com as famílias também, como a gente já vê nas reuniões de escola, mas principalmente com as crianças, né? Pra gente realmente ter essa troca com eles, de ouvir deles e conscientizar eles, e para que eles também conscientizem seus pais, assim como a gente conversa sobre lixo e água, e dá tão certo com as famílias, né? Sim. Que a gente acaba educando as famílias pelas crianças. Então, acho que é um pouquinho sobre isso também.
o nosso papel. Já é um início, né? O ECA Digital já é um começo aí de uma discussão que acho que esse ano foi que mais explodiu um pouquinho, que a gente falou um pouquinho sobre as crianças na internet, a monetização, tudo isso, né? Isso, a adultização. Então, o ECA Digital ele vai trazendo esses pontos mais como lei mesmo, né? Mais formais. Acho que a gente está se encaminhando aqui para o fim. Vamos fazer nossa reflexão final. Eu acho que o texto, ele justamente quer trazer isso a gente também quer passar, né? A importância da criança ser criança, dela entender que não existe só a diversão no ambiente virtual, mas existe uma diversão ali jogando bola, existem outros meios de interação também, sim. E que a gente possa mostrar isso para elas, porque a gente é uma geração que viveu na rua, né? Cresceu brincando com família. Eu sei que é muito perigoso, a gente também tem essa noção, mas ainda assim é muito importante que outras atividades aí sejam inclusas na vida dessas crianças. Vocês querem finalizar, meninas? Obrigada pela presença de vocês aqui. Eu queria só dizer que realmente hoje em dia a gente consegue entender que nós estamos num contexto social que é diferente de quando nós éramos crianças. Realmente a rua tem os seus perigos, né? Hoje em dia tá muito perigoso, mas às vezes a gente pensa que as crianças estão dentro de casa mexendo no celular, elas não estão correndo risco, e a gente tem discutido nas aulas de tecnologia, né? Que não só porque ela está no celular, não está isenta de sofrer qualquer tipo de abuso, enfim, exposição, né? Essas coisas que a gente pensa que tá seguro dentro de casa. Então, realmente, o texto traz essa questão que aborda esse tema de uma maneira bem global, no sentido de que fala das responsabilidades dos governos, da escola, de nós como futuras pedagogas e também das famílias. E realmente a gente traz essa questão do brincar, que é importante, e a criança precisa sair um pouco dessas telas e brincar livres, e também não é porque está dentro de casa, como eu já falei, que está segura, né? Isso. É o prejuízo psicológico também que tem afetado bastante as crianças, né? Também, que é um dos assuntos que o autor traz, né? E que é justamente esses transtornos mentais causados pelo excesso de tecnologia, de exposição e toda essa bagunça de sentimentos que é ali da juventude, e a criança aprendendo a lidar e nomear todos os sentimentos, então causa bastante confusão mesmo. Mas para finalizar, eu acho que o livro foi uma leitura excelente, sim, né? A leitura é super fácil, o autor conversa com a gente, né? Então a gente não é uma leitura difícil, eu acho que agregou bastante nesse último ano nosso aí de pedagogia, mas eu acho que poderia ser um assunto abordado em outros, né? Desde do primeiro ano, talvez, ou como um assunto, paralelo, né? Um assunto que traga outras discussões, como tantos outros importantes, sim, que a gente vem vendo aí nessas últimas discussões acadêmicas. Mas é isso, o livro, o autor, obviamente, de extrema importância e atual, e só agradecer aí essa oportunidade e esse caminho, né, aberto aí para mais discussões. É isso aí, obrigada, até a próxima. Nós terminamos aqui então. Fica aí a dica para quem quiser ler o livro completo, né? Porque aqui a gente só trouxe capítulo 9, capítulo 10, mas ele ainda tem, acho que, muito mais discussões aí que podem ser bem legais de ser discutidas. Então é isso. Obrigada. Tchau.